Boa noite a todos. Então, hoje, a gente marcou essa reunião para conversar sobre as avaliações internas e externas, que temos aqui na nossa escola. Então, o objetivo hoje é a gente estar olhando os dados da prova Paraná Mais, da primeira edição deste ano, de 2026, e observar os descritores de menor acerto. Bem como a gente também vai observar, os dados do primeiro trimestre, das notas dos componentes que os estudantes tiveram abaixo da média. Então, hoje, professores, a gente vai conversar, observar esses dados, analisar os dados e vamos conversar, sobre esses descritores, que seria o ideal a gente fazer uma retomada desses descritores. Por quê? Porque os estudantes não tiveram essa aprendizagem desses descritores, que estão bem abaixo, com o percentual de 7,41%. São 3 escritores em matemática que apresentam, assim, um número baixíssimo. Então, assim, sendo necessário a gente revisitar e usar uma nova metodologia. Então, diante, desse quadro que a gente tem, nós iremos também observar as outras notas dos componentes e vamos ver, esses dados para a gente elaborar um plano de ação. Esse plano de ação onde possa, de acordo com os componentes afins, elaborar um plano de ação onde, por exemplo, matemática, quem seria das exatas, do ensino médio, terceiro ano, seria educação financeira, seria a recomposição de matemática, a própria matemática, física, química. Então, a gente poderia estar, conversando entre os professores e estar chegando, a uma conclusão, elaborando um plano onde a gente possa elaborar, um bom trabalho com os alunos e tentar fazer com que eles aprendam esses conteúdos, que esses conteúdos sejam consolidados a partir desse plano de ação. Lembrando, que as metodologias que foram realizadas nesse momento desse novo plano de ação, a gente usar as metodologias ativas, usar uma metodologia que não foi utilizada, assim, para também a gente ter o interesse dos alunos, fazer algo diferente, fazer algo que seja prático, algo que se aproxime da vivência dos estudantes. Então, agora eu vou apresentar aqui para vocês estes dados. Nós temos aqui os dados gerais da escola, da prova Paraná Mais. Então, assim, da primeira edição, lembrando. Nós temos aqui na escola Monteiro, Moradias Monteiro Lobato. Nós temos turmas previstas 45. Temos também turmas avaliadas 45. Esses dados são geral da escola. Alunos previstos 1.413. Provas realizadas 1.380. Participantes, a porcentagem foi 97,66%. Acertos da escola está em 38,33%. E os acertos pelo núcleo, 46,37%. Acertos da rede estadual foi um total de 48,56%. Então, aqui nessa planilha, nós temos a porcentagem de acertos por componentes da escola. Então, lembrando que esse resultado
ele é um apanhado geral. Nós temos aqui, né, em biologia, tá em aproximadamente 35%. Ciências naturais, nós temos 43%. Temos educação financeira, 48%. Temos aqui filosofia, 32%. Física, 40%. Geografia, 40%. História, 42%. Língua inglesa, temos um percentual de 49%. Língua portuguesa, temos um total de 38%. Matemática, nós temos 32%. Temos pensamento computacional, 40%. Química, 39%. E sociologia, 30%. Agora a gente tem os dados gerais da escola, né? Alunos previstos, 27, provas realizadas, 27, e os participantes foram 100%. Acertos da turma, 27,86%. Acerto pelo núcleo, 46,37%. Acertos pela rede estadual, 48,56%, como eu falei. Lembrando que a gente, à noite, a gente trabalha com ensino médio, né? Trabalhamos com o primeiro ADM, né? As turmas do ADM, segundo ADM e terceiro ADM. Trabalhamos com os segundos anos, temos 3 segundos anos, segundo B, segundo C e segundo D. Temos também os terceiros anos, que é o nosso foco. Temos 4 turmas, terceiro A, terceiro B, terceiro D, C e D. Então, assim, a nossa turma de atenção, né? A nossa turma que a gente escolheu pelos dados foi a turma do terceiro B, certo? Então, nós temos um percentual aqui da turma do terceiro B, com 27 alunos previstos e provas realizadas foram 27, como eu falei. A língua portuguesa, nós temos 31% de acertos, né? Por componente. Matemática, nós temos um percentual ainda um pouco baixo, que seria 24% desta turma do terceiro B, na prova Paraná Mais, primeira edição. Aqui, nós temos os descritores de matemática, lembrando, né, que nós temos o descritor MD3128, 2PR26. Esse descritor recebeu 7,41% de acertos. Então, assim, ele está com um baixo percentual, onde a gente precisa continuar com este trabalho. E com este descritor, vou ler para vocês qual é o objetivo. Identificar a representação algébrica e ou gráfica de uma função logarítmica, reconhecendo-a como inversa da função exponencial. Então, a gente tem esse descritor e temos mais 2. Temos o MT3132, 2PR26. Esse descritor também, matemática. Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e ou combinação simples. Esse descritor está com 11,11%. Também precisamos retomar e fazer um novo planejamento como plano de ação. Temos 3 escritores, MT3132, 2PR26, calcular a probabilidade de um evento. Então, esse descritor, calcular a probabilidade de um evento, está com a porcentagem de 7,41. São esses 3 descritores que têm o menor índice de acerto. Então, agora, aqui, eu tenho os dados
que foram realizados, né, durante o conselho de classe, o do primeiro trimestre. Nós temos aqui os dados do terceiro P. Essa turma, educação financeira, a gente pode ver aqui 19 alunos com notas abaixo da média. Temos projeto de vida que está apenas com 1. Então, assim, está bem tranquilo, né? Temos recomposição da aprendizagem da língua portuguesa, somente 2, que é baixo, tá de boa, tá tranquilo. Recomposição da aprendizagem de matemática. Aqui também está outro ponto de atenção. Nós temos 33 alunos, né, que estão com notas abaixo da média. Lembrando que aqui estamos contando, né? Aqui na lista nós temos 37 alunos e presente na prova Paraná Mais só foram 27. Temos aqui também arte. Nós temos 12 alunos que estão com notas abaixo da média. Temos geografia, 14 alunos com notas abaixo da média. História, apenas 3, está bem tranquilo. Língua inglesa, nós temos 19 alunos com notas abaixo da média. Também precisa, né, de uma atenção. Temos a componente de sociologia, que está com 25 estudantes com nota abaixo da média. Esse percentual aqui que eu coloquei é da escola toda, tá? Então, eu vou direcionar para o terceiro B. Lembrando, né, que essas notas a gente precisa rever através do plano de ação para que esses alunos consigam atingir uma média ainda melhor no segundo trimestre, certo? Porque os alunos, eles precisam retomar o contato, né, com esses escritores e uma aprendizagem significativa, onde será utilizado as metodologias ativas e será consolidado esse conhecimento, onde o estudante vai ter um momento, né, de recompor esse conteúdo, de rever esse material, de estar, né, mais próximo do conhecimento. Na verdade, esse conhecimento, né, desses conteúdos, desses componentes que estão abaixo da média, eles precisam ser retomados para que haja uma aprendizagem. E assim, eles possam seguir com o terceiro ano, que é o último ano, que é super importante, porque a gente vai ter o Enem e temos outras provas e vestibular, onde os estudantes estarão participando, então a gente precisa retomar. Por isso, eu falo para vocês o quanto é importante este plano de ação, em que agora a gente possa estar realizando, pensando realmente em que os estudantes possam ter esse conhecimento. Então, hoje, né, foram esses dados. Eu tenho aqui os dados do BI Aprendizagem, onde alunos abaixo, né, do básico, temos 22,2%. Nós temos alunos dentro da nota básica, 39%. Nós temos adequado, apenas 27,9%. E temos o avançado, que é um número bem baixo. Então, a gente precisa mudar esses dados. Precisamos colocar os dados, né, com a aprendizagem, que seja os dados com os números maiores, consolidando essa aprendizagem através do plano de ação. Então, hoje, né, eu venho conversar com vocês. Em outro momento, a gente vai sentar na hora atividade e vamos conversar e vamos verificar, né, como que ficou esse plano de ação e desenvolvendo ao longo desse trimestre, do segundo e terceiro trimestre. Professores, eu agradeço muito, né, a participação de todos. Conto com vocês para esse trabalho, que o nosso trabalho ele é realizado somente quando a gente faz parceria, um conjunto. Boa noite a todos. Tchau, tchau.